Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, me desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as cores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, me desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Estamos, na graça de Deus, iniciando mais um Irmandade de Colores. Estamos aqui com Maria José na mesa. Estamos aqui com nossa visita, nosso irmão Elimar Souza. Tá? Queremos agradecer a cada ouvinte que está nos deixando entrar em sua casa agora para levar a mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Convidamos vocês a interagir conosco, a participar através do WhatsApp da rádio 998286746 ou através do telefone 2724-2263. Nosso irmão Guilherme Lopes deve estar no trânsito, né? Que tem um trânsito infinito dali do supermarket até aqui. Ele deve estar pegando um trânsito violento, mas está chegando aí já já, tá? Eu vou pedir a Maria José. Se apresenta aí, Maria José. Sauda os nossos ouvintes. São 13 anos de rádio, né? Você vem operar, não fala. Já tem aqui o Elimar que está tímido também. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Aliança. Pois é, são 13 anos, né, no ar, graças a Deus. Comemorados ontem, né, Léo? Isso aí. Fizemos o nosso café da manhã aqui, Aliança Especial. Com a participação dos nossos comunicadores, apresentadores dos programas aqui na rádio. E é isso. Eu estou aqui para operar, tá? E não para falar, Léo. Mas você sabe que aqui não rola isso. Aqui tem umas pegadinhas no Irmandade de Colores, exatamente. Né? Pois é.
palavra é sua, Elimar. Boa noite, amado povo de Deus. É uma honra estar aqui quando o Xavier, né, que é o Léo, Léo, né, fez o convite. Eu confesso que fiquei muito feliz e espero em Cristo, né, ministrar aquilo que Deus colocou em nossos corações, né, porque a honra e glória sempre será dele. Eu saúdo a todos os ouvintes, a todos onde está chegando as nossas vozes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Já que a gente vai falar de pecado, Ju, eu vou pedir para você tocar aí Aline Brasil, Colisão. Do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver. Bom, irmãos ouvintes da Rádio Aliança, estamos de volta com a Irmandade de Colores. Vou pedir a Maria José para deixar tocando Colisão no fundinho aí, bem baixinho, né, João? Já que a gente está falando de pecado, pode subir um pouquinho a coisa. Vou convidar nosso irmão Elimar, você ouvinte de casa, Maria José,
a iniciar uma oração para que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração e a gente não falar o que a gente quer, e sim o que Deus quer que nós falemos, para que nós possamos tocar o seu coração, para que nós possamos ser ferramenta do Senhor. Eu vou convidar aqui a Maria José, o Elimar, a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, meu Deus, eu peço ao Senhor para que o Senhor nos toque nesse momento, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos abençoar e nos dar a honra de ser ferramenta do Senhor. Amém, Deus. Bom, a gente está aqui para falar sobre pecado, né? Convidei o Elimar, Guilherme está no trânsito, está chegando aí, Maria José também está aqui para nos ajudar, até porque a voz hoje não está legal, né? Eu peguei um resfriado violento de ontem para hoje. Você quer iniciar? Você quer iniciar, Elimar? Bom, o que falar do pecado, né? Pecado, amados, como todos sabem, tirando lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Quando a mulher é tentada pela serpente e ela cede à tentação e oferece ao marido. Bom, eu conjecturo da seguinte forma também, sabe, Léo? É muito comum jogarmos na conta da Eva toda a culpa do pecado ter entrado no homem. Mas na verdade, onde estava Adão essa hora? Adão estava onde? Na hora que a serpente tentou Eva a comer o fruto do pecado. Simples. A conjectura é de que ele estava do lado dela, ele estava tão tentado a provar do pecado, do fruto, né? Quanto ela. Que isso, Elimar? A Bíblia não diz isso, não, mas podemos conjecturar. Aqui no capítulo 2, 24, quando diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Bom, na hora é difícil que Adão não estivesse do lado de Eva, porque só tinha os dois, eles naquele paraíso, um apegado ao outro. Então quando a serpente ela chega aqui, ó, no versículo 6, né, a partir ali do versículo 2 do capítulo 3, quando a serpente começa a tentar Eva, e ela oferece a Eva. É muito perigoso, amado, quando nós como homens e sacerdotes não tomamos a rédea. Deus colocou o homem como cabeça da casa, certo? Não como cauda. Então o homem, ele tem que exercer essa função sacerdotal. E Adão, por estar do lado de Eva, não fez isso. Ele tinha que repreender a serpente ali na hora. Mas ele também queria. Mas aqui no versículo, né? Cadê? A vista já não é boa, né? Já passei dos 40, está difícil de ler aqui. Mas no versículo 6, né? Que ela come e dá ao seu marido. Nós temos a impressão de que Eva que tentou Adão a comer o fruto. Na verdade, ele também estava do lado. Por que eu digo isso, amados? Eu e minha esposa Andréia, que não pôde estar aqui, né? Nós trabalhamos no Ministério de Família, Ministério de Casais. E olha, Léo, é impressionante como é que homens que não têm sabedoria em todos os aspectos, não digo só na parte da fidelidade conjugal não, mas em todos os aspectos, são muitas das vezes grandes responsáveis pelo pecado entrar na vida do casal, na vida da família. O fato do homem ser o sacerdote, ele tem que chamar a varoa, tem que chegar a esposa, vamos orar juntos. Por quê? A Bíblia nos diz isso, que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E as 3 dobras são o homem, a mulher e o Espírito Santo, reforçando. O que nós vemos hoje, aí um abismo vai chamando o outro, né? Na educação dos filhos. A quantidade hoje em dia de filhos que não obedecem os pais.
se perdeu o respeito, ou seja, se perdeu o princípio. E é tão notório isso na sociedade, meu amado e minha amada ouvinte, que uma vez, né, como sempre faço e sempre fiz, quando levava meus filhos na escola, eles me tomaram bênção, eu ali impetrei a mão direita, que é a mão da honra, sobre eles, e abençoei. E uma senhora falou: que lindo, cena difícil de se ver. Hoje em dia eu falei: pois é, porque o homem, no gênero humano, né, está simplesmente perdendo o princípio, o temor a Deus. Isso é perigoso, meu amado. Você, varão que me ouve, exerça o teu mandato sacerdotal. Deus vai cobrar de você, assim como vai cobrar de mim. E o pecado, meu amado, ele vem na tentação da carne. Quando você sustenta o desejo da carne e deixa ele inflamar, Paulo fala sobre isso, inclusive, temos que andar forte em espírito para que o desejo da carne não aflore. Então, saiba de uma coisa, amado, esse que fala com vocês aqui tem uma experiência de um casamento restaurado, porque eu permiti que o pecado entrasse no meu casamento. Mas eu era ignorante, não conhecia a palavra, enfim. Hoje, apesar de conhecer a palavra, a cobrança é maior. E não falta tentação no meio da rua, para isso. Mas quando você está em Cristo, como a palavra diz, nova criatura você é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A sua rocha, você tem os pés firmes, alicerçados na rocha que é Cristo, meu amado. É você se curvar a Ele e gritar por socorro. Por quê? Sozinho não se vence essa batalha. Não banque o super-homem, meu amado. Porque, com certeza, eu digo por experiência, você vai evitar de muita dor de cabeça entrar na sua casa através da raiz do pecado. Então, homens, varões, homens de Deus que é alcançado hoje por essa voz, exerçam seu mandato sacerdotal. Varoas, mulheres de Deus, abençoadas, exerçam também o chamado de vocês como adjutoras. E isso, ser adjutora, não quer dizer que você é inferior, não. Porque aqui em Gênesis 2:24, diz que ambos são uma só carne. O que você, varão, fizer de errado, reflete em você, na sua esposa. E você, varoa, que fizer de errado, reflete em você e no seu esposo. Sabe, Léo, às vezes é engraçado quando a gente vê um casal, a gente faz atendimento de casal, às vezes a varoa falando: eu avisei para ele foi bem feito. Ele não me ouviu e bem feito. Eu falei: mas como bem feito, minha filha? Você está no mesmo barco. Se abrir um rombo nesse casco, você afunda junto com ele. E aí? Então não existe essa coisa do bem feito. Então, amado e amada, os dois uma só carne, vocês orando, estabeleçam o sacerdócio de orar juntos. Tirem 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, orem juntos. E você, homem, comece a colocar a mão sobre a cabeça do seu filho, orar, proferindo bênçãos. E cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque o que tem de gente cristã, pasmem vocês, tá? Gente cristã que chora por ver o filho no tráfico de drogas, por ver o filho na perdição do mundo. E, mas eu ensinei os princípios. Mas você vigiou com as palavras que saíram da sua boca, sacerdote? O diabo vai lá e pega aquela palavra e faz cumprir. A menos que você se toque e quebre aquela palavra. Eu cito rapidamente uma experiência. Minha filha Emanuele hoje está com 10 anos. Ela era novinha, tinha 2 anos. E eu estava vendo não sei o que, ela derrubou. Não lembro o que é. E na hora, no instinto da carne, a essência pecaminosa, eu falei: poxa, Emanuele, sempre tirando a minha alegria. Rapaz, eu tomei um puxão de orelha do Espírito Santo, que dói até hoje. Eu não. Eu chorei, eu coloquei o meu joelho no chão e chorei. Senhor, me perdoa, Pai. Quebra essa palavra agora no mundo espiritual. Satanás não vai pegar essa palavra e fazer acontecer, porque Deus sabia a minha vontade de ser pai. E Deus concedeu. Como é que ela só me traz desgraça, só me traz tristeza? Não, é alegria. E chamei ela, mesmo sem entender, pediu perdão. E ela: tá bom, papai, perdoou. Então, amado, o pecado começa quando a família não segue princípios bíblicos. Porque, a carne está ali inflamando para que venha ter o pecado. Já reparou? Quem é que não é tentado a olhar para uma mulher no meio da rua quando ela passa? Eu não sou tolo de falar isso não, querido. Nós estamos debaixo aqui de unção. Eu sou tentado sim.
E me atrevo a dizer, até às vezes quando não vigio, eu olho. Tá? Eu sou muito homem para falar isso aqui. Porém, logo em seguida, quando você está na unção, o Espírito Santo te ministra, você pede perdão, e você se policia, você vigia, né? Não é 1, 10 vezes que vem uma mulher numa direção, olho para o alto, já até quase caí no chão, Léo. Vem aqui um monte de mulher assim, eu olhando para o alto para não ser tentado a olhar, tá? E eu tomei um tropeção, quase que eu caí de cara. Mas por que, amado? Evita, não banque o super-homem, certo? Deus é conosco, mas precisamos fazer a nossa parte. Só assim, o pecado dificilmente entrará em nossas casas e em nossas famílias. Amém, Lima. E, tipo assim, eu até um tempo atrás, eu era aquele camarada que levava muito beliscão, viu? Por causa disso aí que você estava falando. Então, e dói, né? Muito beliscão, tapa nas costas, você só percebe depois que... Pois é. E quando a varoa não está do lado e não tem o beliscão, né? Pois é. A gente tem que se policiar, não tem jeito. Então, eu lembro de uma frase que o Limar me falou já desde ontem. Não existe nem pecadinho nem pecadão. É verdade. Pecado é pecado, meu. O pecado, ele começa no seu pensamento. Isso. O pecado, ele começa no seu pensamento. Então, se você não orar, não vigiar, não se manter ativo, você vai cair. Porque aquele seu pensamento vai se tornar um desejo. E a sua carne vai te pedir cada vez mais para realizar aquilo que você está desejando. É por isso que nós temos que orar, vigiar. Sobre a família, o que Limar estava falando, eu já passei por esse problema há um pouco tempo. Eu louvo a Deus todos os dias da minha esposa, a Raquel, uma boa tarde, se você estiver ouvindo, dela ter aceitado da gente fazer o SC. A partir do momento que vocês casam, você se torna uma só carne. Então, meu irmão, não adianta você achar que você sozinho na igreja vai salvar a família toda, que não vai não. Satanás, eu falo Satanás porque é o seguinte, quem acredita em Deus acredita em Satanás. Ele te ataca de forma direta e indireta. Muito, ele é muito A forma direta, através das suas próprias fraquezas. Forma indireta, através da sua esposa, dos seus filhos, da quem sua nós família, amamos, né? Isso aí. Então a gente sofre muitos ataques. Então não adianta, meu irmão, você pegar e vir para a igreja sozinho e ficar, minha esposa não quer vir, eu vou deixar ela para lá. Não, meu irmão. A sua postura tem que ser diferente. Você tem que orar por ela, tem que buscar junto a Deus sabedoria para saber convencê-la a estar do seu lado, que é o lugar dela. Vejam bem, a mulher saiu da costela do homem, mas não quer dizer que ela tem que ser submissa ao homem. A mulher tem que estar ao lado do homem. O homem tem que estar ao lado da mulher. Ninguém tem que estar na frente, ninguém tem que estar atrás, não. Como a gente vê muitos casais hoje em dia, passa um tempo de casado e você vê o homem lá na frente, a mulher vem cá atrás com a criança no colo, ou vice-versa. Gente, isso é triste. Isso mostra o nível que está aquele matrimônio. É verdade. Isso mostra o nível que está aquele matrimônio. Você já observa, né? A mulher vem na frente, deixa o cara para trás com o filho, ou o cara vem na frente e deixa a mulher para trás com o filho. Isso é triste. É triste porque Deus não quer isso. E nessa casa o inimigo vai reinar. Vai reinar porque esse sentimento vai ser passado para a criança, para o filho, vai ser passado de geração em geração. Vai passar de geração em geração. E olha, para tirar uma corrente dessa, é só com muita fé em Deus. Tá? Eu olho aqui também, tá? Que existe desses pecados que a gente está falando, tá? Tem várias formas de você pecar, né? Tem o pecado grave, aqui você vê o pecado, ele pode ser classificado quanto ao tipo de pecado, né? Porque tem pecado grave, pecados graves. O que são pecados graves? Isso que meu irmão Limar estava falando. Imoralidade sexual. Você tem sua esposa, meu irmão, e está cobiçando a mulher na rua. É adultério. Só de você pensar, você já está cometendo adultério. É adultério. Você, esposa, que olha, que a mulher é bem mais discreta, mas ela olha também. Também. É adultério também, quando você cobiça aquela outra pessoa na rua. Então a gente tem que ver tudo isso. Aí está aqui, ó, imoralidade sexual, idolatria. Outro dia, Guilherme estava falando junto comigo aqui sobre idolatria. Como tem idolatria escondida aqui no Brasil, camuflada. Tem muita idolatria camuflada aqui. Tá, você que deixa de ir para a igreja para jogar seu futebol, para acompanhar seu artista predileto,
para acompanhar jogo de futebol, né? É uma forma de idolatrar. Você está deixando Deus de lado. Você está botando Deus em segundo, terceiro, quarto ou quinto plano. Tem muito irmão que só vem para a igreja quando não tem nada para fazer em casa. Quer dizer, não está dando a primazia, a prioridade a Deus, né? E a palavra é bem clara quando diz que eles procuram os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Quando você deixa Deus em segundo plano, imagina só, amado, se você pede, você precisa muito de uma bênção, né? De uma cura, vamos dizer, uma bênção, né? Seja na forma de cura, ou seja lá qual for. Já imaginou Deus deixando você em segundo plano? Você não ia ficar triste? Ou se uma situação, vamos botar assim, você que é pai, você que é mãe, faz de tudo pelo teu filho, se sacrifica pelo teu filho, filho que eu digo filho ou filha, tá? Vamos deixar bem claro. E você faz de tudo, mas o teu filho ele só te procura quando precisa, quando está tudo bem, ele não está nem aí para você. Como é que sente seu coração? Pois é, meu amado, simplesmente é como sente Deus nesse momento. Mas nem assim ele deixa de te amar, ele deixa de ser com você. Mas só que isso também é uma forma de pecar, né? E lembrando a questão de pecado, eu não me lembro qual está o evangelho agora, mas que Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão. Então cuidado, porque muitas das vezes rejeitamos isso. É falar mal das autoridades eclesiásticas, né? Que no caso o padre, esse tipo, né? de pecado, infelizmente, é o que mais acontece hoje, tá? O pecado contra o Espírito Santo. Pois é. Isso aí. Quantos irmãos terrível. aí fazendo piada dos nossos sacerdotes, da nossa fé, sim, duvidando, questionando Deus, tá? Isso é um pecado, além de ser um pecado mortal, como disse o Elimar, é o único que não tem perdão. É difícil. A gente não tocou num ponto aqui, ó, bebedeira. Sim. Meu irmão, você que está me ouvindo, gosta de tomar sua cerveja? Vício em geral, né? Vamos é um dizer pecado assim. grave. Já começa só de você pensar, de você voltar ao raciocínio, que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então, quando você bebe demasiadamente, você está fazendo mal ao seu corpo. Você está insultando um templo do Espírito Santo, porque nós somos imagem e semelhança. Tá? É um outro pecado grave. Só a gente não falou, Léo. assassinato, ocultismo. Sim, deixa eu só pegar um adendo aí nessa da bebida, mas também a glutonaria. Você está tentando, está prejudicando o templo, né? Do Espírito Santo, quando a gente come além do que a gente necessita comer. Aí você vê, como assim, Elimar? Ah, mas comer é muito bom, eu sei, meu querido. Mas você vê, já viu como é que morre gente de infarto no Brasil? Pecado da gula. Pois é. É onde você está querendo chegar. Então, os vícios em geral, bebida, gula, tudo em excesso. É pecado, é excesso, é pecado. Ocultismo, tá? Assassinatos. Eu vou perguntar aqui a Jô. Maria José, o apoio cultural já tá em cima? A gente vai entrar com o apoio cultural, tá, Elimar? Sim. Ouvintes da Rádio Aliança, fiquem aí, não saiam. Já vamos voltar no segundo bloco com nossa primeira leitura, tá? E o nosso tema de hoje é pecado. Nosso tema é pecado. Para quem está nos ouvindo, convido a pedir sua oração, a mandar aquele apoio para a gente através do 99-828-6746 ou ligar aqui para a rádio 2724-2263. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abater, mas tua mão com tudo me escondeu, tua presença
eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, em meio à provação, em meio às lutas, eu te louvarei, louvarei teu nome, Senhor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos com o programa Irmandade de Colores. Recebi um zap aqui do nosso meu irmão apresentador, secretário do Coro Masculino, Guilherme Lopes. Ele está com dor de cabeça, não está se sentindo bem, está nos acompanhando de casa. Se você tiver legal para participar pelo telefone, fica à vontade também, Guilherme, tá bom? Eu também não estou muito 100% não, é só reparar a minha voz que o tempo me pegou também, meu irmão. Também, ainda bem que eu estou com o meu irmãozinho Elimar aqui também para ajudar, né? Na palavra de Deus, que toda ajuda é sempre bem-vinda. E meu irmão aqui da Igreja Batista, mas é como eu sempre falo, o Evangelho é único. Amém. O Evangelho é um só. Então a gente vai partir aqui para a primeira leitura, que é do livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 1 a 3, de 7 a 8, de 12 a 13. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, isto diz o Senhor: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre todos os que dele comiam pecavam, males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornaste abominável a minha herança. Os sacerdotes nem perguntavam onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram, e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Os céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror diante do Senhor. 2 pecados cometeu meu povo: abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter a água. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, meu irmãozinho Elimar, as palavras estão abertas. Maria José foi dar uma volta, só restou nós dois, tá? Estamos firmes, né? As palavras estão abertas. Guilherme, fica à vontade. É só ligar ou me mandar um zap que eu te ligo para você participar também do programa. E tem tudo a ver com o pecado dessa leitura. Pode começar, Elimar. Pode ficar à vontade. Com certeza, isso daí, nós vemos que o povo, em outrora, né? Vamos voltar desde quando foi tirado do Egito, né? E viram os milagres
das pragas que Deus mandou contra os opressores, os egípcios. Viu o milagre de salvação, serem libertos. Eles viram tudo, testificaram todo o poder de Deus. E já começaram a pecar ali, na murmuração. A murmuração também é um pecado contra Deus. Com certeza. Não é? Bastou um apertozinho no deserto. Não tem água. Não tem isso, não tem aquilo. E qual é a diferença para hoje, meu caro irmão Léo? Nenhuma. Vira e mexe, nós somos murmuradores, sim. Basta uma coisa não dar certo. Ainda tem aqueles que, se tem uma coisa, né, que eu, para honra e glória do Senhor, não para minha. Você sabe, Léo, que eu, antes de conhecer a Jesus, conhecer que eu digo quando eu conheci realmente, né? Não é aquele que eu só ouvia falar, mas quando você conhece a Jesus, quando você entrega a vida nas mãos dele e passa a ter uma intimidade de pai com o filho. Isso é você conhecer Jesus. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu era um homem de cada 10 palavras, 20 eram palavrões. Eu falava muito, mas muito palavrão, né? E graças a Deus, isso daí Deus me curou numa tacada só. Eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer simplesmente 12 anos de convertido a Cristo. Você nunca mais então falou palavrão dali? Já, meu querido, já falei no momento de exaltação, né? Que é errado, mas já faz muito tempo, isso eu posso lhe assegurar. Mas é tremendo que mesmo no momento, às vezes, que eu tenho um momento de ira, eu consigo não falar palavrão. Então, a pessoa murmurar já é grave, ainda mais quando aquele que tem o conhecimento da palavra e acaba falando palavrões também. É claro, meu amado e minha amada, você como um homem ou uma mulher madura em Deus, dá para notar que eu não estou em senso de juiz. Eu não sou juiz, eu careço da misericórdia, como todos nós carecemos. É apenas um alerta. E nós vemos aqui, né, que Deus ele envia o profeta justamente para repreender que havia uma rebelião. O povo de Israel estava esquecendo realmente era Deus e estava dando ouvidos a outras coisas que não agradavam a Deus. E mais para frente a gente vai ver o que aconteceu. E qual é a diferença do dia para hoje? Deus, a palavra é bem clara quando ela diz assim que o ouvido dele não está gravado para que não se possa ouvir, nem só a mão recolhida que não só possa abençoar. A todo instante, meu amado e minha amada, Deus ministra aos nossos corações. Deus nos direciona o caminho de vitória que temos que ir. Mas muitas das vezes, quando não buscamos em oração, quando não buscamos na palavra, quando não buscamos em jejum e quando não buscamos nos compromissos a qual estamos sujeitos da autoridade que está sobre nossas vidas, muitas das vezes o pecado ele entra e começa a nos desviar da nossa rota. Aí lá na frente é que a gente vai ver a consequência, porque veja bem, amados, isso é certo, a lei da semeadura, sabe, Léo, é uma lei uma das mais fantásticas de Deus que ele criou, a semeadura. Por quê? Você tem direito à colheita. O que você semeia, você colhe. Aliás, isso é fato, né? Tanto na vida física, quando você planta lá uma couve, um alface, mas também na vida espiritual. Toda semeadura tem direito a uma colheita. Agora, que tipo de semente você está lançando? Sementes que vão dar frutos bons ou frutos ruins? O problema é que nós, como seres humanos, quando damos ouvido a Deus, a sua palavra, as pessoas que se levantam para nos orientar na palavra, claro, a gente está fazendo uma semeadura. A gente está jogando uma semente que lá na frente vai dar um fruto. Mas sempre temos aquela mania de achar que o fruto vai ser diferente. A gente quer um fruto bom, mas eu semeei coisa boa. Isso é um fato, meu amado. O povo de Israel, ele sofreu aqui, mais para frente a gente vai ver que eles foram levados cativos, né? Pelos babilônios. Sim, acho que foram os babilônios, Nabucodonosor, Babilônia. Por quê? Porque esqueceram quem era Deus na vida deles. Tem uma hora que o profeta ele chega lá, fala o que vai acontecer, isso e aquilo, e um outro profeta de Araque lá, simplesmente ele fala o que o povo queria ouvir. É tipo assim, você
quer muito uma coisa que a carne anseia no momento. Lembrando que a carne é toda a essência que nos leva a cair no pecado. Quando Deus usa alguém para te dar uma palavra que é para você não ir por aquele caminho, para você não pecar, para não sair debaixo da graça de Deus, muitas das vezes nós criticamos, eu não gostei não, essa palavra não é para mim, é ruim, hein? Não, está amarrado, né? Até isso a gente escuta de vez em quando, né, Léo? Está amarrado no nome de Jesus, não recebo isso. Meu querido, não quer dizer que o camarada ali que está sendo usado por Deus está te jogando uma maldição, não. E pelo contrário, muitas vezes ele está te alertando. E você manda um tá amarrado em nome de Jesus. Agora, se falar uma coisa que massageia a sua carne, né? Que satisfaça a sua carne, opa, recebo, é para mim. Foi o que aconteceu ali. E lá na frente a gente vê as consequências. E o que muitas das vezes, como eu disse, eu e minha esposa Andréia trabalhamos em Ministério de Casais, na hora fica um jogando o dedo para o outro. A culpa é dele, a culpa é dela. Você nunca viu um casal, em ambas as partes do casamento, chegar e falar, não, eu sou errado, a culpa é minha, ela é inocente. Ou eu sou errado, ele é inocente. Sabe por quê? Porque na hora fica aquele jogo de empurra para ver quem é o culpado. Mas o pecado, a família já está destruída. E é incrível isso, que muitas das vezes foi avisado. Nós trabalhamos com um casal lá, lógico, eu poderia até falar o nome deles que vocês não conhecem, né, já que eu moro lá do outro lado da poça, mas por ética não vou falar. Eles tiveram todo o suporte de andar, tiveram um casamento restaurado, foram muito abençoados por mim, pela minha esposa e por outros irmãos da igreja, mas resolveram andar por caminhos tortuosos. E está lá, cada um no seu lado. O adultério se instaurou de uma forma terrível. E o pior, meu amado, 2 filhos pequenos crescendo, assistindo aquilo tudo. Se a misericórdia do Senhor, que é infinita, e ela chega, né? Não alcançar, eu digo alcançar porque eles precisam aceitar mais na frente. Que fim vai ter essa família? Já que o pecado está instaurado. O Xavier, o Léo, ele tocou no assunto aqui interessante, como falou, não existe pecadinho e pecadão. Existe tipos de pecado, sim. Mas todos, sem exceção, levam à desgraça e à ruína, tanto espiritual quanto material. Isso é fato. Não existe pecadinho e pecadão. Todos eles vão levar para o buraco. E muitas das vezes, quando a gente está evangelizando, a gente é muito comum escutar, né, Léo? Eu nunca matei, nunca roubei. A pessoa acha que é só isso. Mentir também é pecado. Aliás, a mentira é a única coisa em toda a Bíblia que é atribuída a autoria ao diabo. Ele é o pai da mentira, está em João 8,44, se não me falha a memória. Então, a única autoria ao diabo é a mentira. Mentir também é pecado. E também não existe mentirinha e mentirona. Eu falei uma mentirinha. Meu amado, fale a verdade, custe o que custar, porque Deus é verdade. Ele é verdade e justiça. Então, para você ter a justiça, você tem que falar a verdade. Porque quando você mente, quando eu minto, quando nós mentimos, nós abrimos brechas para o diabo entrar. Por quê? Mentir também é pecado. E olha, esse assunto é tão abrangente, Léo, que era um assunto que, se deixar, isso aqui tem pano para manga para falar de pecado até amanhã. Por quê? Para sintetizar, ande nos caminhos do Senhor, siga os seus princípios, o que está na palavra, ore, peça direção, que o próprio Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem, elas me ouvem e seguem a minha voz. Pare para escutar o que Deus tem para falar para você, meu amado e minha amada, que com certeza o pecado será erradicado da sua vida, porque você não vai dar voz a ele, e assim terás plenitude, tanto espiritual quanto material e emocional. Amém, Elimar. A gente está com o ouvinte da linha, né, Maria José? Estamos sim, o Guilherme ligou, quer falar, dar uma palavrinha, tá, no programa. Pode ser? O tratante está na linha? Já está na linha. Pode botar o tratante ao vivo aí. Ok. Alô, Guilherme, está na linha? Nos escuta? Boa tarde, Léo. Na escuta? Na escuta, tratante. Prazer estar falando aí com vocês. E primeiramente, desculpa pela ausência hoje. Na verdade, eu tô até com uma irritação nos olhos aqui, que começou agora à tarde e está me incomodando um pouco.
além de um pouco de dor de cabeça também, esse tempo, né, sempre pega a gente. Eu não poderia deixar de participar dessa meditação, mas vou ser bastante breve, porque o que mais me chama a atenção esse último versículo, versículo 13. 2 pecados cometeu meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Então a gente vê aqui que o Senhor, obviamente fala, né, é uma figura de linguagem, né, um modo de dizer que Ele, fonte de água viva, né, é o único Deus, o Deus verdadeiro, Deus de todas as coisas. Naquela época o povo adorava vários deuses, né, ídolos de bronze, ídolos de ouro. E a gente encontra aí o pecado da idolatria, que você falou anteriormente, Léo, conforme a gente estava mencionando em programas passados, a idolatria que nos tempos de hoje é tão presente e de um modo disfarçado. Eu diria que até ela é mais perigosa ainda nos tempos de hoje do que naquela época, porque está disfarçada em coisas que, se a gente for denunciar, dizem que nós somos loucos, dizem que estamos vendo chifre em cabeça de cavalo, né? A idolatria nós vemos nessa cultura, aí entre aspas, que o mundo nos prega, né? Então, aqui o povo abandona o Senhor, o verdadeiro Deus, e preferiu cavar cisternas que não podem reter águas, quer dizer, cisternas puras, né? Vazias. Mas o que é uma cisterna defeituosa? Uma cisterna vazia, uma cisterna seca, né? Na verdade é aquele poço que cava e não se encontra água. O Senhor, que é fonte de água viva, fonte abundante, de vida eterna, eles abandonaram esse verdadeiro Deus para seguir a ídolos, né? Falsos deuses, cisternas secas, deuses sem vida, né? E isso a gente faz muito hoje em dia também. A gente abandona o Senhor por causa dessa vida, né? Dos prazeres dessa vida, das preocupações. E quantas vezes a gente, preocupado demais com essa vida, preocupado demais também em beber dessa água, dessa fonte de água viva que é o Senhor, né? A gente acaba se entregando aos prazeres da vida, a gente acaba querendo mais e mais, né? Apenas nos deliciarmos, né? Com essa vida, com os prazeres dela, e preocupados demais também, preocupados demais com a preocupação da vida. Mas Jesus fala, o Pai sabe tudo que a gente precisa, né? Ele que é a fonte de água viva, Ele que é a fonte de todas as coisas boas, né? Provém dele e pode nos dar tudo. A gente peca muito por idolatria, infelizmente. Aí a gente pode citar aí a música, né? O que mais? A televisão, a internet e tantas outras coisas aí que a gente encontra que vem como verdadeira idolatria e que, eu repito, nos dias de hoje são ainda piores do que naquela época, porque vem de uma forma sutil, disfarçada, como se fosse uma coisa boa, mas não é, é coisa do mundo. E o que é do mundo, a gente pode dizer, sei lá, se fosse colocar uma porcentagem, talvez 90% do que o mundo nos oferece é ruim, talvez, acho que a gente pode colocar nessa margem aí. Amém, meus irmãos? Guilherme, aqui é o Elimar falando, prazer, né? É um prazer imenso falar com você, Elimar. Amém. Uma das coisas também que chama atenção para que isso aconteça, em várias áreas, inclusive na idolatria, o diabo ele prega, né, é o pai da mentira, mas as duas maiores mentiras, né, que ele vende para a humanidade, que surtam muito efeito, né? Uma é que ele não existe, porque tem de gente aí que não acredita, acredita até em Deus, mas não acha que o diabo existe. Acha que é uma alegoria da época medieval, que criou aquele diabo vermelho, né, com chifre, ponta de rabo, enfim. Só que ele existe, né? A Bíblia nos deixa bem claro que desde os primórdios ele existia. Então, uma das maiores mentiras é essa, que ele não existe. Por que isso é perigoso? Porque ele vai entrar através das brechas pecaminosas na vida da pessoa, vai fazer a lenha que faz, e a pessoa nunca vai combater. Por quê? Porque o causador, o que está causando, não existe na mente da pessoa. E a segunda, que se aplica também mais a esse caso aí da idolatria e tantos outros, é o não tem nada a ver. É impressionante quando a gente sai para dar uma palavra
E às vezes a gente orienta a pessoa, né? A minha igreja, por exemplo, era uma igreja de células, né? Mas não é célula terrorista igual essa que prenderam aí hoje, não, pelo amor de Deus. São células, né? Como se fosse um discipulado feito pelo próprio Cristo aos seus discípulos. Então, quando a gente está trabalhando assim, às vezes no caráter dos discípulos, né? Muitas vezes, que isso, meu líder, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu entrar ali no site, eu só entrei para dar uma olhadinha. Pois é, meu querido, se os teus olhos forem bons, né? Teu corpo será bom. Então aquilo ali, a pessoa já começa a se prender à pornografia, né? a sites pornôs. Mas não tem nada a ver, o tal do não tem nada a ver, está levando muita gente para o buraco e levando ao pecado, somente em idolatria, em tudo. Então, nós temos que estar vigilantes, né? Há tempos atrás eu li um livro muito interessante que eu recomendo a todos, chamado assim, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse livro é tremendo, já tem mais de um século esse livro, é o segundo best-seller mais vendido depois da Bíblia Sagrada, e nos confronta a todas as ações que temos que tomar diariamente e raciocinarmos como é que Jesus agiria dessa forma. Será que Jesus realmente iria falar, olha, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver eu botar um gato de luz ali, né? Todo mundo rouba, o Estado rouba, o país rouba, o PT rouba, enfim. Só que o PT, o Estado, ou seja lá quem for roubando, vai para o inferno, você também vai na cauda do cometa, né? Então é muito interessante, porque não só a idolatria, né? Mas já que você falou de idolatria, é justamente a questão do não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu vou para o culto todo domingo, já é final, meu timão está lá, né? Deus vai entender. Será que vai entender? Vai entender sim, isso se chama premeditação. Está aqui também. É verdade. Uma coisa é você pecar sem saber que você está pecando. A outra coisa é você pecar de forma premeditada. De forma premeditada. Então, é verdade. Eu vou olhando aqui esse evangelho aqui, essa primeira leitura, ela fala. Então ela está falando aqui de Israel. Israel não tinha nada, tá? Então eles demonstraram tanto amor a Deus que Deus se apaixonou pelo povo de Israel. É verdade. Foi dando assim tudo que eles precisavam. Quando chegarem a Canaã, que eles começaram a ter tudo, que começaram a obter todas as graças de Deus, eles foram começando a virar as costas para Deus. A gente já tem tudo, eu tenho tudo aqui agora, para que eu vou querer saber de Deus? E hoje em dia não é diferente, né? E aí o que começaram a acontecer? Começou a realizar idolatria, idolatrar Baal, Satanás. Quanta gente aí que não está adorando o Satanás aí, tá? E eu vou para os dias de hoje. Eu ia chegar nesse ponto ali, mas eu gosto muito de meditar a palavra conforme os dias de hoje, né? Quando você de repente está desempregado, meu irmão, você tem fé para vir para a igreja. Sim. Mas quando você está empregado, ganhando bem, você não tem essa mesma fé. Precisa de uma cura, né? Você, depois meu irmão, a cura. Quando você está empregado, está recebendo seu dinheirinho, você quer ir para a região dos lagos. Você, meu irmão, você quer viajar, passear com a família, que Deus vai entender que você trabalhou a semana toda e que agora, final de semana, você quer curtir com a sua família. Deus vai entender. Isso está dizendo aqui na primeira palavra. Isso é antes de Cristo. Acontece nos dias de hoje. Entendeu? Meu irmãozinho, poxa, minha mãe está doente. Vou praticar minha fé, vou para a igreja. Assim que a mãe se cura, ele esquece da fé. Ainda fazem promessa, né? Se curar eu vou fazer, acontecer, passa bem longe. Exato. Deus não quer promessa. Deus não quer promessa. Deus quer a sua fidelidade. Deus quer que você seja fiel a Ele. Tá? E ainda só rapidinho, se for fazer uma promessa, lá no livro de Provérbios, né? Salomão, né? Diz bem que tolo é aquele que faz um voto, que é uma promessa, e não a cumpre. Seria melhor que não fizesse. Pois é. Aí está aqui, ó. Até a gente terminar. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você vê aqui o povo de Israel abandonou aquele amor que eles tinham a Deus para adorar ídolos, né? A primeira coisa que você faz é rasgar o primeiro mandamento. Quando você tem sua cura material ou sua cura física atendida por Deus, a primeira coisa que você faz é rasgar o primeiro mandamento. É difícil, né? Mas por que não fazem ao contrário? Né? Quando tem uma graça recebida por Deus, não vem para o lugar certo, que é a igreja. Não vem para a igreja católica, não vai para a igreja batista, não vai adorar aquele Deus que você adorou no momento em que você estava precisando.
Então, meus irmãos, eu vou perguntar a Maria José, acho que o apoio cultural já está na agulha, não está? Então a gente vai entrar no apoio cultural. Já voltamos com o Evangelho. Está gostando, Eliba? Estou adorando, realmente. Amém. Guilherme, você volta depois no terceiro bloco? Volto, com certeza, depois da leitura. Tá, então, Guilherme, no terceiro bloco a gente se fala de novo. Amém. Então, Maria José, agora é com você. Apoio cultural. Tua presença. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente das suas circunstâncias, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
Oi, voltamos ao vivo com a nossa Irmandade Decolores. Esse oi foi meio estranho, né? Eu vou convidar nosso convidado aqui, o Elimar Souza, para fazer essa leitura, né, do Evangelho de hoje, que é de São Mateus. Pode mandar ver, Elimar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, né? 13, perdão, versículo 10 ao 17, eu vou puxar para o 9 aqui, que é um alerta antes, tá? Ok, fica à vontade. A partir do 9, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, está aberto a meditação. Você pode participar também, tá, Jô? Eu sei que você está vidrado aí na mesa de operação, está se preparando para o Censura Livre sábado, né, Antônio? Já tá, o seu operador já está aí, Antônio. Aquele abraço. Estão abertos. Eu vou iniciar, já que você leu o Evangelho, tá? O quão Deus nos atenta. Jesus, ele fala sempre em parábolas. Aí eu te pergunto, por que ele fala em parábolas? Porque quem tiver com pecado no coração não vai entender bifas do que ele vai falar. É verdade. Quem estiver com pecado no coração não vai enxergar nada. Às vezes o milagre está acontecendo e você não vê, porque seu coração está duro, tomado de pecado, coisas que te afastam de Deus, né? Porque a gente tem muito tipo de pecado. Às vezes você falar de uma pessoa, você já está pecando. Cadê seu amor ao próximo? É verdade. Você não está aqui para julgar, né? Quem tem ouvidos que ouça. Porque ouvir a palavra de Deus, você tem que estar com o Espírito Santo no coração, para você praticar aquilo que você está ouvindo. Aquilo ali não é só para entrar num ouvido e sair no outro, né? Então a palavra de Deus nos toca dessa maneira, né? E curiosamente, diferentemente do Antigo Testamento, o povo de Israel também não conheceu a Jesus Cristo. Nós conhecemos, né? A gente sabe das maravilhas que ele fez. E olha aí, quanta gente que não acredita em Deus. Quanta gente cometendo os mesmos erros do passado, né? Quanta gente aí com dificuldade de perdoar, com dificuldade de amar ao próximo, né? Porque às vezes você cumpriu o Evangelho do ponto de vista em que está tudo bem com você, é mole. Até chegar aquela aprovação, às vezes chega a aprovação pesada. É Deus querendo ver se você é fiel mesmo. Porque você, meu irmão, que conhece a palavra, você tem mais responsabilidade do que quem não conhece. Mas Deus também não vai isentar quem não conhece, porque senão ele não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Eles tinham passado batido, né? Porque não conhece a palavra de Deus. Não é porque você não sabe que você pode ficar despreocupado. Eu posso pecar à vontade porque eu não conheço a palavra de Deus, então estou com a consciência tranquila. Sodoma e Gomorra acabou por causa disso. E não só Sodoma e Gomorra, como outras nações acabaram
foram derrubados, né, diante do pecado, como na Ásia, né, a gente vê muita coisa acontecendo aí, tá? Perseguição a cristão, né? Esse evangelho é muito bom, ele é muito rico nessa parte. Vou deixar o Elimar falar um pouquinho, porque poupar um pouquinho a garganta, né? Daqui a pouco eu vou chamar o Guilherme. Bom, você tocou num assunto interessante, né? Que Jesus ele disse também que quanto mais é dado, mais será cobrado. E meu amado e minha amada, o fato de uma pessoa ter morrido e ela não estar em Cristo, ou não conhecer a palavra, enfim, também não nos isenta da responsabilidade, tá? Eu lembrei aqui de uma palavra que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, né? Do 17 ao 21. Vou ler rapidamente aqui para vocês terem uma ideia. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aí do 19 ele diz assim: mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então, até o 19, diz isso. Muitas das vezes, você que detém a palavra no conhecimento, foi salvo por ela, repartir o pão. O pão da vida que é Cristo, nós temos que repartir, não é só nos alimentarmos dele, não. Foi bom para você? Reparte. A palavra em Atos também é bem clara, que diz que temos falado que temos ouvido, né? E visto e ouvido. Por quê? Muitas das vezes a pessoa fica só, sabe, Léo, no banco da igreja se engordando da palavra, mas não reparte o pão. Às vezes tem um vizinho do teu lado, pronto a fazer uma besteira, cometer um suicídio, ou seja lá o que for, e ele precisa ouvir uma palavra que dê um novo sentido de vida para ele. Você tem essa palavra e não libera. Meu amado, o dia que acontecer de ele morrer, e você tendo a oportunidade de falar a salvação para ele, está aqui, eu li agora em Ezequiel, você vai ser cobrado por esse sangue, o Senhor vai cobrar da sua mão. Ou seja, não é um privilégio você saber a palavra, é uma honra, é uma graça, é uma dádiva. Porém, você se omitir de fazer a obra dele é um pecado gravíssimo. Não pense você, falando, morreu, né? Não estava com Jesus, foi para o inferno. Nós, como seres humanos, se não vigiarmos, temos a mania de querer bancar ser o Espírito Santo e o juiz na vida dos outros. Isso é fato. Mas não. Mas eu não vou falar, Elimar, porque ele vai dizer que eu sou crente maluco, que eu vou não sei o quê. Meu querido, está aqui, ó. Mas versículo 19, se avisares o ímpio, ele não converter da sua impiedade, no seu caminho o ímpio ele morrerá, na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Você fez a sua parte. A Bíblia diz: somente o Espírito convence o homem do pecado, do caminho ruim, né? Então, você tem que fazer a sua parte. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, não deixe de fazer a sua parte. Seja um atalaia, seja um anunciador de boas novas, seja um agente de Cristo, seja aquele que pode, e em nome de Jesus, fará diferença na vida do seu semelhante. Amém. A gente está com um ouvinte na linha, né? Meu irmãozinho Guilherme. Alô, e aí, Léo? Guilherme, você já está podendo falar? Estou sim, estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Amém. Sua voz deve estar melhor do que a minha está braba. Meu irmão, eu estou passando sufoco aqui. Vamos lá. Quando Jesus diz, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, a gente precisa entender que o cristão não basta ele apenas participar das missas, dos cultos e tudo mais. O cristão tem a obrigação de se aprofundar na doutrina cristã, na fé, com a leitura da Bíblia, procurar na sua igreja cursos bíblicos, cursos de orientação religiosa, né? Movimentos que vão dar a ele sabedoria, vão dar a ele cultura religiosa, né? Que ele tenha o discernimento na palavra, para que ele cresça
digamos assim, seu intelecto espiritual, né? Que ele seja um bom entendedor da Bíblia, sim, para ele poder evangelizar, para ele poder, primeiramente, se evangelizar na verdade, né? E com seu exemplo de vida, começar a evangelizar as pessoas e levar a palavra também. Não apenas com seu exemplo, mas também levar a palavra. Mas as pessoas, hoje a gente vê uma triste realidade, elas estão muito acomodadas, né? O cristão basta simplesmente ir à igreja e ir vez em quando. Ir quando está precisando de alguma coisa, né? Quando está tudo bem, se esquecem de Deus. É típico do ser só bater o ponto, né? Só vai à igreja para bater ponto. Exatamente. Então, o que acontece? A gente vê aqui uma leitura onde Jesus fala, né, em parábolas, e muitos não entendem. Ele diz, né, a muitos é dado entender o conhecimento, já a outros não. Mas quer dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Se você tem capacidade para entender, você vai entender as palavras de Deus, você vai entender o que o Espírito Santo quer te dizer, você vai entender as parábolas. E quem não tem, que procure ter, que vá buscar ter esse conhecimento, né? Então, como nosso irmão estava falando, realmente a gente tem um hábito também de... Parece que a gente quer reter a bênção para a gente, né? Se engordando aí da palavra, muito bem colocado. Palmas, bato palmas aqui de pé para essas palavras, que realmente a gente fica se engordando. A gente pode acabar tendo uma soberba, né? Porque a gente às vezes está na igreja, porque a gente está ministrando, coordenando grupos e tal. Às vezes a gente pode não levar essa palavra para quem está precisando. E às vezes nem chega nem a ser um vizinho, às vezes dentro da nossa própria casa a gente já não leva a palavra, né? A gente vive a igreja dentro do templo, mas a igreja somos nós. Amém. Nós somos a igreja fora dela, no trabalho, em casa, na vizinhança. Então, com certeza, nós temos que levar a palavra e seremos cobrados com certeza pelos males que acontecem, né, na nossa família, porque nós podemos... na nossa família, nossa vizinhança, nosso trabalho, porque nós podemos fazer algo e não fizemos. E aí? Né? E quando Deus perguntar, por que você não fez? Por que você não levou a palavra? Por que você não ajudou a quem precisava, né? O que a gente vai responder num momento como esse? Quando a gente estiver frente a frente com Deus, né? A gente não se aprofundou. Tem muitas pessoas também que nem se aprofundam na fé. É aquele cristão que eu falo que fica na beirada da praia, não procura ir mais além. Tem outros que gostam de ficar nadando ali, mas não dão mergulhos mais fundos. Tem que dar esse mergulho mais fundo, sem medo, né? Com a consciência, claro, de que quanto maior nós seremos, vamos dizer assim, quanto maior seremos dentro da igreja, em sabedoria, né? Em espiritualidade, mais na fé, mais nos será cobrado também. E a gente tem que também se cobrar e dar de graça o que a gente recebe de graça, né? Levar essa palavra para o próximo. Amém? Amém. Amém, meu irmão Guilherme. Aquele abraço. Estimo suas melhoras, tá bom? Para você também, Léo. Muito obrigado aí. Melhoras, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre contigo, sua família. E espero conhecê-lo numa outra oportunidade. Com certeza, e já está feito o convite para voltar, né, Léo? Aí a gente nem... Eu já fiz aqui offline, você fez ao vivo, melhor ainda, não tem para onde ele correr. A gente não convida, a gente intima. Opa, isso aí. Intimado a voltar. Amém. Não tem para onde ele correr não, Guilherme, ele trabalha comigo, trabalha junto comigo. É verdade. Então num dia que você vier virado aí do trabalho, como você já fez muitas vezes, já aproveita e traz ele também. Com certeza, certeza. Será uma grande honra como está sendo nesse momento, sim. E eu espero, né, minha esposa ia vir também, mas só que ela teve um curso que ela está fazendo lá no trabalho, então ficar para a próxima. Você já sabe o caminho, agora na próxima vez já vai trazer... Qual o nome da sua esposa? Andréia. Dona Andréia já está intimada. Se ela estiver nos ouvindo nessa hora, amém. No próximo programa você está intimada a vir com o seu marido, Andréia. Até porque vocês são membros lá do... Aqui na nossa paróquia a gente chama de ECC, Encontro de Casais com Cristo. Né? Na Igreja Batista, Encontro de Casais. Então, o casal está convidado. Amém. Recebemos esse convite com muito gosto e muita honra, né? E voltando aqui, né? Essa palavra,
essa palavra de hoje. Obrigado aí ao Guilherme, tá? Olha, ela é muito rica, meus irmãos. Muito mesmo. Eu sempre falo, eu repito, não deixem que façam por você, não deixem que leiam a palavra por você. Busque seu conhecimento, leia, deixa Jesus entrar no seu coração. Viva a palavra de Deus, conforme Guilherme falou, Elimar falou. A palavra de Deus, ela não se estende só à igreja, não. A palavra de Deus é para ser praticada em casa, é para ser praticada na rua, em todos os lugares. Não é só porque nós estamos passando por um momento difícil, né, que às vezes a gente tem certas tribulações, certas provações, que a gente pega a Bíblia e simplesmente dá um pontapé nela. Não, agora eu não vou cumprir o evangelho não, porque, para você é mole estar falando, você não está com problema, né? É mais ou menos assim, né? Então a pessoa passa a ficar surda, muda, a pessoa não escuta mais nada. Você vê a diferença quando você quer levar a palavra para alguém. Eu hoje em dia deixo o Espírito Santo trazer as pessoas a mim, sabia, irmã? No serviço tem muito irmão que me procura, porque de nada adianta você levar a palavra para quem não quer ouvir. É verdade. Entendeu? Você vai falar para ninguém. É atirar pérolas aos porcos, né? Como pois é, foi o que você acabou de falar. Esse camarada é chato pra caramba, né? Inclusive minhas amizades mudaram. Já testemunhei isso várias vezes aqui, porque meus irmãos de antigamente não têm interesse que eu tenho. O interesse que eu tenho hoje é Deus. Então para muita gente eu sou chato, mas para Deus não. E eu vou continuar sendo fiel a Ele. Que se afaste 100, 1000 amigos, mas eu vou continuar sendo fiel a Ele. Eu vou continuar seguindo aquele evangelho que eu estou aprendendo aqui na igreja, que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem que estar disposto a conhecer mais. Está com o coração aberto para receber, né? A gente tem que estar com o coração aberto para receber a palavra, tá? Maria José, o que você diz para a gente sobre esse evangelho? Maria José não quer falar, está ocupada no Zap, né? Ela não quer largar o Zap. Não. Deixa eu só, Léo, uma questão disso de você falar com a própria vida, né? Eu tive um líder uma vez que ele falou o seguinte: nós somos a Bíblia que o não cristão lê, através de nossas atitudes, né? Eu perdi um irmão que foi recolhido ao Senhor, foi o primeiro a se tornar cristão verdadeiro lá em casa, assim, né? Cristão verdadeiro que eu digo é porque entregou a vida a Jesus. Não era aquele, lembra que eu falei aqui no início de, eu conheço um Cristo, mas eu sei que ele existe, mas não me relaciono como pai e filho, né? Isso aí é só quando você realmente entrega a vida nas mãos dele. Então, meu irmão, eu perdi, foi recolhido ao Senhor quando eu tinha 2 meses de fé. E a minha sogra, ela uma vez perguntou se o era o Josimar, era o meu caçula, se ele falava de Jesus para mim, se ele chegou a falar de Jesus para mim. E a minha resposta foi a seguinte: verbalmente, abrir a boca para falar da palavra foi uma vez só. Foi uma vez que eu estava bêbado, trêbado, desgostoso da vida, me xingando de tudo quanto é nome, dizendo que eu merecia morrer, enfim, e falei para minha mãe: olha, se ela diz que eu sou o filhão é ele, ó. Olha ele aí como é que está recuperado. Eu estou fadado a ir para o buraco. Só que lógico, eu falei outra coisa que não convém falar aqui, não pertence mais a mim. E ele abriu a boca com autoridade espiritual, ministrou sobre a minha vida. E a palavra não volta vazia, meu irmão. Ali já foi plantada uma semente que deu colheita. Mas meu irmão, ele falou muito comigo através das atitudes. Quando eu soube que meu irmão estava indo à igreja, eu falei: tem mulher na parada. Não, tem mulher. O Josi está indo à igreja, um cara que metia a marreta nos crentes, aí falava pra caramba, não queria saber de igreja nenhuma, tem mulher na parada. Mas eu não questionei ele sobre isso. Mas as atitudes dele, uma vez eu vi ele saindo, já era umas 11 horas da noite, eu falei: qual é a boa? Qual é a balada aí hoje? Balada, rapaz. Estou indo para vigília. Eu, quê? Tu? Como assim? Tudo a gente passou, a gente tem muito tempo. Nós viemos de Realengo de uma festa, você viu uma igreja aberta com vigília, e você falou: o que esses malucos ficam fazendo aí dentro a madrugada toda? Você lembra que eu falei para você, cada um no seu quadrado? Ele: pois é, como eu errei, meu irmão. E hoje eu vejo que eu estou errado e glorifico a Deus por eu ter estado errado e hoje ter despertado disso, assim como você virá despertar um dia. Então, meu irmão falou muito de Jesus,
através da vida, das atitudes, dos princípios que ele tomou como vida para ele. Isso é muito importante, meu amado. Às vezes você não tem eloquência para falar, é tímido. Enfim, deixa Deus te usar. Por quê? Ele não escolhe capacitados, ele capacita escolhidos. E você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Então, só se coloque e fale assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me no teu reino, usa-me, meu Pai, porque eu quero ser videira que, ligada a ti, dê frutos de excelência para o teu reino. Você pode, meu irmão, você pode, minha irmã. Ei, é com você que eu estou falando. Aliás, o Espírito está falando com você. Quantas oportunidades você deixou de falar? Ah, mas eu não sei falar. Beleza, eu estou dizendo falar no modo geral. Talvez numa atitude, num exemplo que vai fazer a diferença naquela pessoa. Deixa Deus te usar, meu amado. Deixa Deus te usar. Para a honra e glória do Senhor, né? Lindas as palavras, Elimar. Vou pedir a Maria José para vir com apoio cultural. Já já voltamos com os avisos e conhecendo um pouquinho mais do trabalho do nosso irmão aqui, Elimar. Amém? Amém. Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre. Impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse,
daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Boa noite, né? Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Estamos de volta com a Irmandade Decolores, com meu irmão aqui, Elimar Souza. Fico brincando no quartel com ele, chamando ele de Elimar Santos, né? Igual eu faço com muita gente, né? Pelo menos você não joga queimada. Você gosta de jogar queimada, não, né? Que é isso? É Não, o quê? porque tem um irmãozinho que gosta de jogar queimada, mas deixa pra lá. Maria José sabe o que eu estou falando. Eu vou para os avisos aqui rapidamente, para a gente conhecer um pouco mais da história do nosso irmão Elimar. Né? Se você quiser dar seu evangelho também, quer dizer, dar seu evangelho, dar o seu testemunho, você pode dar também, tá bom? Eu vou falar aqui para os irmãos. Aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, nós estamos realizando aqui, o grupo de oração está realizando o cerco a Jericó, tá? Ele vai se encerrar amanhã. Se encerra amanhã, depois da missa das 19, não é isso, Jô? Com aquelas tradicionais 7 voltas, tá? Então você, meu irmão, que de repente está com aquele problema sério, se você tem uma barreira em sua vida que você não consegue quebrar, essa é a hora, meu irmão. Vem de coração aberto, entrega seu coração a Deus para derrubar essa muralha, tá? Então a hora é essa. Eu quero convidar vocês também para o Shabazar, que vai acontecer no dia... O Shabazar aqui da nossa Pastoral da Obra do Berço, que vai ocorrer no dia 13 de agosto, tá bom? O convite é R$6, tá? E é aquilo, né? Vai ter aquele monte de roupa, de doação, isso tudo, meus irmãos, voltado a atender as mães carentes da nossa comunidade. Se você puder trazer fralda no dia, você traz, entendeu? Se você tiver roupa que você de repente não use, traga, coloque no bazar também. Se não serve para você, vai servir para alguém. E o principal, vai ajudar alguém, né? Tem tanta mãe carente aí, de pais que abandonam os filhos, né? E você vai estar atendendo um pequenino. E cada pequenino desse que você socorre, é a Deus que você está ajudando, é a Jesus que você está ajudando, tá? E as nossas reuniões, esse programa aqui é um programa dirigido pelo Coro Masculino. Nossas reuniões, meu irmão, para você que gosta de partilhar a palavra, que gosta de dar seu testemunho, né? Você quer se aproximar de Deus, eu te convido de todo o coração. Nossas reuniões é toda terça-feira, às 20 horas, aqui na paróquia mesmo, tá bom? E o curso de orientação religiosa, né, o 30º Coro Masculino, ele vai ocorrer dia 22 e 23 de outubro. E as inscrições já estão abertas. É só procurar qualquer membro do Coro, preencher a ficha que nós vamos recebê-los de braços abertos, tá bom? E agora é com você, Limar. É uma honra, né? O Léo aqui é Elimar Santos. Falei, não, amigo, não sei cantar, não. Amém. Bom, sou Elimar da Andréia, né? E não sei se a Andréia do Elimar está ouvindo, né? No momento.
Mas por que essa saudação, Elimar do André e André do Elimar? Porque também nós cursamos e ministramos um curso chamado Casados para Sempre, que é um curso aberto para todas as denominações religiosas e para quem não tem religião também. É um curso que durante 13 semanas é ministrado a cada dia da semana específica, que é escolhido, né? É ministrado princípios, né? Aborda cada semana um tema diferente com princípios bíblicos para ajustar, curar e blindar casamento. Por que eu digo isso? Às vezes tem pessoas que, não vou fazer que meu casamento está bom. Ótimo. Mas o Casados para Sempre é uma excelente ferramenta também para você blindar o seu casamento. Porque hoje os dias estão difíceis, né? Eu e minha esposa também ministramos em encontro de casais, trabalhamos nesse Ministério de Família e atualmente nós estamos responsáveis somos líderes do grupo de teatro do CIAM, que é o Centro Internacional de Adoração e Missões da Primeira Batista de Inhaúma, lá do outro lado da poça, né? Nós fomos incumbidos pelo nosso querido apóstolo Alexandre Macedo de Oliveira, na qual trago os cumprimentos deles a todos, né? E também do nossos líderes de geração, Dionei e Josi. Viemos também debaixo da bênção deles, para podermos abençoar através da palavra. E nós trabalhamos com isso. Agora, por que especificamente, meu amigo Léo, nós trabalhamos com casais, com família? Brevemente eu vou dizer o que aconteceu, eu estava aqui falando até com o Léo a respeito, né? Nós nos casamos em 1995, eu e minha esposa, muito jovens, eu com 23, ela com 18 anos, né? 2 crianças, tá? E que como não tínhamos temor, assim, não tínhamos uma direção cristã, uma direção de Deus mesmo, nós ficamos muito vulneráveis à nossa imaturidade, né? Porque o namoro é uma coisa, o noivado é outra e o casamento é outra coisa completamente diferente. Então, juntando isso, a falta de princípio à palavra deu ruína. Depois de 6 anos a gente acabou se separando, quase 6 anos a gente se separou, eu saí de casa, eu já tinha adquirido uma doença que veio aflorar mais ainda com essa separação, né? Que é a tal da depressão, que é uma doença, um mal do século, que eu busco até estudos, né? Um dia montar uma tese de que toda doença psicossomática, ou seja, doenças que atingem a mente, como a depressão, ela tem fundo espiritual. Eu digo até pela experiência que eu tive mais à frente quando me converti a Cristo, que eu fui curado de uma hora para outra, um milagre realmente. Então, a consequência de ter saído de casa abriu não brecha, mas umas portas escancaradas para o pecado entrar na minha vida. E conforme isso aconteceu, eu só não morri pela graça de Deus. Porque chegava a época, meus amados ouvintes e amadas ouvintes, que eu andava pela noite nos bairros perigosos, que está em todo lugar hoje, mais ainda, mas naquela época já era assim. Eu andava em muitos lugares perigosos, com companhias assim, femininas, né? Não vou dizer que eu andei com bandido isso, mas com companhias femininas que trariam risco à minha vida também. Inclusive uma vez eu não sabia, eu estava quase saindo com a mulher de um bandido. Mas Deus, tão misericordioso, não permitiu nem que eu saísse. Mas caminhei por muitos caminhos tortuosos e cada vez mais eu defiando em um abismo chamando outro abismo. Por contrapartida, minha esposa foi viver a vida dela também, era jovem, é jovem ainda, claro, continua muito bonita, né? É a esposa mais bonita do mundo, opinião minha, dos outros não me interessa. Para mim ela acabou, certo, amor? E ela foi viver a vida dela, mas também não se acertava. Porque realmente, quando nós temos um propósito de Deus, quando Deus ele escreve na sua linha da vida, você tem o livre-arbítrio realmente de escolher, mas você lança uma semente. Se não for de acordo com o caminho que Deus te deu, tem tudo para não dar certo. Foi o que aconteceu na minha vida. Aí aprove, depois de muito apanhar, de muito bater com a cara no chão, de eu não firmar em relacionamento nenhum,
E era incrível, né? Eu nunca fui um Brad Pitt, ou como diz o meu apóstolo, um Tom Pitt, né? Mistura de Tom Cruise com Brad Pitt. Estou muito longe disso, mas eu era um camarada bem apresentável, né? Fazia academia, tinha mais cabelo, menos rugas aqui nos olhos, né? A idade vai chegando, né? É coluna, né? Joelho, é tudo. Mas eu sempre fui bem apresentável. E tinha vezes que eu saía, eu chegava no lugar, saía com a mulher que eu quisesse. Mas o vazio reinava dentro de mim. Por quê? Porque eu não era um homem, eu sempre fui criado em família. Então faltava o quesito família. E andava por caminhos tortuosos que ministravam na minha mente que eu não teria mais família, que era meu karma espiritual, era aquele ali. Que eu estava fadado aquilo ali, porque eu vim só para sofrer aquilo ali, para recuperar coisas de vidas passadas, né? Eu acreditava nesse tipo de doutrina. Inclusive muitos diagnósticos ruins de que a Andréia, minha esposa, não voltaria para mim, de que eu não teria uma família, né? Conversava até com a irmã ali no início, antes do programa. Mas como a palavra está escrita aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando realmente eu conheci essa verdade e tomei essa verdade para a minha vida, meu amado e minha amada, eu fui liberto, e todos os diagnósticos ruins que Satanás lançou na minha vida foi lançado por terra, pois assim está escrito na palavra. Quando se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e Deus, a partir dali, fez um novo livro da minha vida. Foi eu me converter, amado, eu fui curado logo da depressão. A minha vida financeira estava tão arrebentada que eu morava com a minha avó. E Deus começou a cada dia a acrescentar mais e mais na minha vida. Claro, nunca fiquei isento de luta, pois o próprio Senhor, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é interessante que nós tentamos engravidar, né, quando estivemos juntos. Após a separação, eu tentei fazer filho em outras, mas não deu certo. A minha esposa tentou engravidar também, não deu certo. E depois que a casa foi arrumada, veio a Emanuele, a nossa filha que hoje está com 10 anos, que significa Deus conosco. Né? Depois veio o Natan, o presente de Deus. E Deus me levou àquele versículo que diz assim: e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e neste lugar eu trarei a paz. Então eu sou esse homem, restaurado pelo sangue de Cristo, porém, não engordado pela palavra, mas com sede de restaurar famílias, pela graça de Deus, para a honra e glória do Senhor, porque eu e André somos só instrumento, como cada um de nós somos na mão dele. A honra e glória, meu amado, sempre será do Senhor, porque Ele nos capacita e Ele nos usa. Mas já fomos instrumentos para resgatar muitas famílias para o seio do Senhor. E hoje estamos com esse desafio do teatro, né? Foi dado, Deus me deu um dom, para a honra e glória dele também, lógico, de fazer peças, de atuar em peças convincentes. Uma vez eu fiz um bandido, que teve gente que depois veio me perguntar se antes de me converter eu era bandido. Viu? Não é à toa que eu te chamo de Elimar Santos. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, eu não sei cantar, né? Então, amado, eu sou o Elimar da Andréia, o Elimar Souza, né? Nós trabalhamos nessa área de família. Temos 2 filhos, como eu já disse, Emanuele e Natan, frutos desse amor restaurado. Para você ver como é que era coisa de Deus mesmo, minha irmã que está aí, a Josi, né? Maria José. Nós chegamos a dar entrada no divórcio. Depois de muito tempo, ela queria arrumar a vida dela, a gente foi lá, demos entrada, e a gente conversando assim como amigo. Até o advogado lá falou: vem cá, mas é assim mesmo? Vocês estão tão bem aí, geralmente chega aqui tem que ficar separado para não brigar. Eu falei: não deu certo, fazer o quê? Bom, desse jeito e pelo tempo, daqui a um mês sai. Passou um mês, ele disse: faltou um documento aqui que eu esqueci. Como é que um advogado esquece? Mas daqui a um mês, já nesse tempo, eu aceitei Jesus, Deus trabalhou meu coração, Deus trabalhou no coração dela, Deus restaurou o nosso casamento, e como já estávamos restaurados novamente o nosso casamento, é que veio a carta para o divórcio. Ou seja, o que Deus uniu, não separe o homem. A nossa certidão de casamento é a mesma, desde que nós realmente casamos. Graças a Deus. Deus é fiel demais, né? Deus é fiel demais.
Bom, eu quero convidar o Elimar, né? Nós estamos aí há cerca de 10 minutos, né? 9 minutos para a Voz do Brasil. Você topa fazer uma oração ao vivo? Amém, é uma honra. Você topa fazer uma oração ao vivo? Sim. DJ Maria José, agora é com você. Meu amado e minha amada, você que está com uma causa impossível. Ela vai botar uma musiquinha especial. Olha aí. Pode, agora sim. Amém. Meu amado e minha amada, aonde essa voz está te alcançando, talvez você começou a semana precisando de uma vitória. Deus tem ouvido a tua oração, tá? Não murmure, agradeça, não questione, adore. Ele está ouvindo. E pela tua fé, essa semana não termina sem sua graça chegar. E se chegar, meu amado, como eu creio que vai chegar, minha amada, dê testemunho. Não é para honra e glória minha, não. Para o Senhor, porque o teu testemunho edifica. Coloque a mão no seu coração. Coloque diante do Senhor esse problema que você acha que não tem jeito. Talvez essa enfermidade que o médico já disse que não tem cura. Talvez aquilo que pareça impossível. Mas para Deus não há o impossível, meu amado. Não há o impossível, minha amada. E quando estivermos orando, tenha a ousadia de pedir ao Pai com fé. Porque o Senhor, Ele diz no Evangelho de Mateus: e tudo que pedistes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, exaltado e glorificado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai, pela beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia que está chegando ao fim, Senhor, mas a tua graça e misericórdia tem nos alcançado durante todo o dia, durante toda a nossa vida. Obrigado, Pai, pelo alimento que não nos faltou e peço que nunca nos falte. Pai, agradeço pelas nossas vidas, a vida da nossa família, Pai. Obrigado, Senhor. Eu, em particular, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, pois o Senhor sabe como eu amo falar da tua palavra, falar do Senhor, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde o Senhor me tirou. Obrigado, Senhor, pela vida do Léo, pela vida da Maria José, pela vida do Guilherme, que não pôde estar aqui, e pela vida, Senhor, desse trabalho, Pai, que é movido pela ação do Teu Espírito, Pai, e das pessoas que o Senhor capacita para que vá à frente. Eu coloco em Tuas mãos cada um que é responsável, Senhor, e cada família representada, Pai, e também cada ouvinte, Pai, que foi alcançado pela voz dessa rádio e ainda há de ser alcançado por esse programa, Pai. Cada família representada e aquele que está orando nesse momento, Pai, está colocando diante do Senhor uma causa que para ele é impossível, que para ele não vai conseguir resolver, Pai. Mas ele, em nome de Jesus, está colocando com fé, Pai. Está te pedindo com fé, Senhor. Por isso eu te clamo, ó Deus, eu te rogo, ó Pai, que a tua graça esteja se abrindo sobre a vida desse irmão, dessa irmã que precisa ainda essa semana de uma resposta, de uma vitória, de um modo de vida, meu Deus. Ô meu Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, concede esse pedido, Pai. E que essa pessoa também não faça como aqueles 9 leprosos vão embora, mas faça como aquele um que voltou para te agradecer e deu testemunho, porque o testemunho também agradece. Meu Deus, abençoa-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nossas famílias contra toda e qualquer retaliação do mal por estarmos fazendo a Tua obra. Abençoa os meus irmãos e minhas irmãs, Pai, porque perante o Teu reino somos todos irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua graça e proteção. E eu também que vou atravessar a ponte, Pai. Leva-nos debaixo da Tua proteção, livrando-nos do homem mau, bala perdida, violência urbana, todo e qualquer tipo de acidente, todo mal seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, e nos dê uma noite de descanso do justo, o sono restaurador. Obrigado pelas vidas que aqui trabalham, Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Eu te agradeço e te peço, em nome do nome que reina e vive para todo sempre, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu Senhor, eu vos louvo. Amém, Deus. Ó meu Pai, eu agradeço ao Senhor por poder servir ao Senhor, meu Pai. Eu agradeço por cada obra realizada, não só na minha vida,
como na vida dos meus irmãos. Eu tenho presenciado, meu Pai, a presença do Senhor. O Senhor é onipresente, porém, nem todos conseguem sentir. Nem todos conseguem ouvi-lo, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando como ferramenta do Senhor, meu Pai, para conduzir a palavra, não a palavra que meu irmão quer ouvir, mas a que ele precisa ouvir, conforme a vontade do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, conforte todas as famílias, famílias que se encontram em depressão, famílias que estão acabando por causa do divórcio. Ó, meu Pai, tira o adultério de todas essas famílias, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Repreende a pornografia. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser misericordioso com todas as famílias que perderam seus entes queridos por esses dias. Que o Senhor tenha misericórdia e conforte todos os corações. Que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de todo o nosso país, que vive essa crise econômica, que vem gerando essa onda de violência. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu peço ao Senhor, meu Pai, força, sabedoria para seguir na obra do Senhor, meu Pai. Porque eu não sirvo aos homens, e sim ao Senhor, meu Pai. É ao Senhor que eu quero mostrar todo o meu trabalho, não aos homens, para a honra e glória do Senhor. Bom, o programa está acabando. Convido a você, ouvinte. Agradeço também, primeiramente, ao Elimar, agradeço a Maria José, agradeço a cada ouvinte pela sua paciência, conosco, e espero que nós tenhamos conseguido tocar seu coração, tá? Que o que nós buscamos levar aqui é a mensagem de Deus. Então, quinta-feira que vem, às 17 horas, a partir das 17 horas, até que a Voz do Brasil nos separe, nós estaremos aqui de novo, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.